Olá, alunos! Bom, na última aula vimos sobre a classificação dos seres vivos. Nessa aula vamos ver os principais representantes do reino Plantae e do reino Animalia, que é o reino das plantas e o reino dos animais. Bom, todos os seres incluídos no reino Plantae são eucariontes, ou seja, eles possuem núcleo delimitado na célula. São pluricelulares, são formados por várias células e são autótrofos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento, no caso através da fotossíntese. Bom, e os principais representantes desse reino são as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. No primeiro grupo são plantas sem sementes. Exemplos de briófitas são os mulgos e hepáticas, e pteridófitas, as samambaias e avencas. E o outro grupo são plantas com sementes. Exemplo de gimnospermas, pinheiro do Paraná, e de angiospermas, qualquer planta que produz fruto. Exemplo, uma mangueira, um cajueiro, uma laranjeira, um abacateiro e etc. Aqui uma imagem de cada uma desses grupos. Vamos ver um pouquinho sobre as briófitas. Quais são as principais características das briófitas? Bom, elas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, são minúsculas e vivem em ambientes úmidos, não produzem flor, semente nem fruto, só é aquela plantinha bem pequenininha. Apresentam rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes à raiz, caule e folha, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos. São avasculares, ou seja, não produzem vasos condutores de seiva. O que são esses vasos? Esses vasos podem transportar a água e os sais minerais extraídos do solo para as folhas e as substâncias orgânicas produzidas nas folhas para o resto da planta. No caso, essas plantas não têm esses tipos de vasos. A água é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente célula a célula. Rizóide, no caso, é a estrutura da raiz. Não apresentam tecidos de sustentação e a ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um maior tamanho, ou seja, sempre vão ser pequenininhas. Agora vamos ver um pouco sobre as pteridófitas. Bom, quais são as principais características das pteridófitas? Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas, como eu tinha explicado. Possui raízes, caules e folhas e são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seivas. A presença da vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas. Os vasos condutores de seivas são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Também vivem em ambientes úmidos, pois, assim como as briófitas, necessitam da ajuda da água do meio para a fecundação. Os gametas masculinos são flagelados. Bom, no 8º ano, vocês vão ver melhor sobre a reprodução das plantas. Agora vamos ver um outro grupo das gimnospermas. Quais são as principais características das gimnospermas? São plantas vasculares, sendo a maioria árvores de grande porte. Possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. O que é estróbilos? É como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário, portanto não há formação de frutos. Os gametas são produzidos nos estróbilos. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de
atração para os polinizadores, por isso são polinizadas pelo vento. Isso aqui vamos entender melhor depois de um tempo. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem mais da água do ambiente para a fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Agora sobre as angiospermas. Bom, e as principais características das angiospermas é que elas são vasculares e possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Também não necessitam d'água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem um néctar que atrai animais como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam polinizando-as. Da união dos gametas forma-se o embrião. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e transforma em fruto. A semente nutre e protege o embrião. Aqui está falando mais sobre a reprodução, que é um assunto que vocês vão aprender melhor lá no 8º ano. É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores da semente. Então, é mais fácil delas se espalharem e se reproduzirem. Agora vamos ver melhor sobre o reino animal e seus principais representantes. Bom, no reino animal, os representantes são pluricelulares, ou seja, seu organismo é formado por mais de uma célula, que nem no reino das plantas. São eucariontes, ou seja, suas células apresentam um núcleo organizado e envolvido por uma membrana. E são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, precisando consumir outros seres vivos para se alimentar. Bom, sobre os poríferos. Um dos principais representantes é a esponja. São popularmente chamados de esponjas, vivem em diversos ambientes aquáticos, principalmente no mar, fixado no substrato como rocha. Apresentam um corpo coberto por poros, orifícios, ou seja, buraquinhos. Animais filtradores. Algumas possuem espícula, pontas, estrutura que auxiliam na sustentação. O próximo filo são os quinidários. Exemplos: as anêmonas, maior parte do tempo são fixas, mas podem se deslocar rastejando. Tem os corais, são fixos, formam estruturas rochosas, os recifes de corais. E as águas-vivas. E as principais características são que eles são aquáticos, em sua maioria marinhos, possuem tentáculos com células especializadas na defesa e na captura do alimento, o quinidócito, célula urticante. Primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva com abertura única para a boca e ânus. Podem apresentar duas formas corporais: pólipo, fixos em substrato, e medusa, livre e nadante. Um exemplo seria a água-viva. Bom, os representantes dos plateumintos têm a planária, que é esse animal aqui, a tênia e o esquistóstomo. Os plateumintos são vermes achatados. Muitas espécies habitam em ambientes marinhos de água doce ou terrestre úmido. Podem ser de vida livre, como as planárias, ou parasitas, como as tênias e os esquistóstomos. Primeiros animais a ter cabeça, dividindo o corpo em regiões anterior e região posterior. Na cabeça concentram-se os órgãos dos sentidos, como os ósseos, que recebem a luminosidade. Apresenta um sistema digestório incompleto. Não possui ânus, apenas boca. Bom, os nematóides têm um corpo alongado e cilíndrico. São encontrados em grande quantidade no solo,
na água e como parasitas de plantas e animais. Temos como exemplo a lombriga, a ancilostoma. Como eu disse, são vermes cilíndricos, vivem em ambiente aquático, marinho e doce, e terrestres úmidos. Algumas espécies são parasitas de plantas e animais, causam doenças, lombrigas e ancilóstomos. Em geral, são muito pequenos, microscópio. Primeiros animais que adquiriram um sistema digestório completo, formado por boca, tubo digestório e ânus. E agora os moluscos. Temos como exemplo o caracol, a ostra, o polvo, a lula, lesma, o mexilhão. Os moluscos apresentam corpo mole, têm um corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Alguns animais, o pé modificou-se e tentáculos. Muitos são protegidos por uma concha, protege o corpo e evita sua dessecação, produzida pelo manto. Podem ser encontrados em ambientes aquáticos, marinhos e de água doce e terrestres úmidos. E os anelídeos, temos como exemplo as minhocas, os poliquetos e as sanguessugas. As características dos anelídeos é que eles têm um corpo alongado, cilíndrico e segmentado, dividido em anéis. Os poliquetos possuem muitas cerdas, pelos, são exclusivamente aquáticos, a maioria em ambientes marinhos e rastejam pelo fundo do mar ou em praias sobre costões rochosos em busca de alimento. Os poliquetos têm sexo separados, macho e fêmeas. Temos como exemplo também as minhocas, que são importantes para a fertilidade do solo, pois facilitam a circulação de ar ao se locomoverem e produzirem humus ao se alimentarem de restos animais e vegetais dos solos. Outro exemplo de anelídeos são as sanguessugas, que vivem em rios, lagos e charcos. São animais hematófagos, se alimentam de sangue e possuem uma substância anticoagulante. São hermafroditas, não têm cerdas pelo corpo. Tem as minhocas, que eu já até falei que são importantes para o solo. Outro filo importante são os dos artrópodes. As características têm pernas articuladas e estruturas anexas ao corpo, chamada apêndice, que podem ter várias funções, de locomoção, captura de alimento, defesa, reprodução, e tem esqueleto externo, espécie de carapaça que sustenta e protege o corpo. Dentro dos artrópodes, temos uns grupos. Tem o grupo dos crustáceos, como por exemplo, camarões, lagostas que vivem na água, outros como o tatuzinho de quintal e certos caranguejos que vivem na terra, em regiões próximas à água ou em ambientes úmidos. O corpo é geralmente dividido em duas partes, pelo cefalotórax e abdômen. Na cabeça da maioria dos crustáceos há 2 pares de antenas. Entre os aracnídeos encontramos as aranhas, escorpiões e carrapatos. A maioria é terrestre, com o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Eles apresentam 4 pares de pernas, não possuem antenas e têm um par de quelíceras que agarram presas e manipulam durante a alimentação. Do grupo dos artrópodes, conhecido como miriápodes, fazem parte as lacraias ou centopeias e os emboás, ou piolhos de cobra. São animais terrestres de corpo alongado, dividido em cabeça e tronco, com muitos segmentos e vários pares de perna. Os equinodermos, por exemplo, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, entre outros, apresentam um esqueleto rígido de calcário, que fica sob a fina pele que os reveste. Bom, falei